Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Solar Portugal. Este vídeo é sobre sistemas híbridos, a sua rentabilidade. Valem a pena? Não valem? Vamos colocar um sistema com bateria ou um sistema sem bateria? Fica aí, vamos tentar responder estas perguntas. Vamos pegar um sistema híbrido com 4000 watts de painéis, um sistema Huawei, com uma bateria Huawei de 5 kWh e vamos ver exatamente dados reais do último ano, se vale ou não a pena ter um sistema híbrido e se vale a pena, quanto é que estamos a poupar por ano e o que é que podemos esperar de um destes sistemas. Se quiserem aprender mais sobre energia solar fotovoltaica, vão a cursos.solarportugal.pt, que vem aí na descrição do vídeo. Vão lá, tem lá um curso especial para quem quer investir em energia solar fotovoltaica sem ter problemas e sem meter os pés em argolas. Em relação ao sistema que vamos falar aqui, como eu já disse, é um sistema de 4000 watts com baterias. Nós vamos ver os dados no sistema da Huawei, no software que eles têm disponível para os proprietários e para os instaladores, chamado Fusion Solar. Neste programa, nós conseguimos ter acesso aos dados que sejam tipo produção solar, o consumo da casa, quanto é que desta produção foi consumida na minha casa, quanto é que foi injetada na rede. Portanto, são todos esses dados que eu compilei, digamos assim, reuni num fecheiro e vamos agora analisar muito bem qual é que foi o desempenho deste sistema ao longo do ano, quanto é que poupámos e como é que isto vai ser ao longo dos próximos anos, quanto tempo é que demora a pagar este sistema. Venham daí. Aqui estão os dados reais da instalação ao longo do último ano. Portanto, na primeira coluna, nesta coluna B, temos os últimos 12 meses, desde outubro de 2023 a novembro de 2022. Depois, na coluna seguinte, temos a produção fotovoltaica. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Temos a produção em kWh, a produção total do meu sistema ao longo dos vários meses. Depois, desta produção, qual é que foi consumida na casa? A produção que foi utilizada para autoconsumo, também em kWh, ao longo dos vários meses. Depois temos a produção exportada, que é da produção total menos o autoconsumo, não é? O que eu não consumir na minha casa, da minha produção, eu vou injetar na rede. Depois tenho o consumo total da casa, portanto, quanto é que eu consumi de eletricidade ao longo dos meses. E aqui uma conta simples, a ver qual é a percentagem de autoconsumo, portanto, qual é que é a percentagem do meu consumo que vem do meu sistema solar. O que é que nós vemos aqui? Por curiosidade, há apenas um mês do ano em que a minha produção fotovoltaica supera o meu consumo, ou seja, produzo 651 kWh e consumo 639. Então, aqui o primeiro gráfico que nós vemos tem aqui a produção ao longo do ano vezes o consumo. A produção está a azul e o consumo a laranja. Portanto, o que é que nós vemos? O consumo tem, obviamente, um pico nos meses de inverno, por causa do aquecimento, e depois estabiliza aqui nos meses de verão. A produção solar, infelizmente, é exatamente o oposto, ou seja, temos uma quebra grande no inverno e depois no verão temos o pico de produção quando temos os dias melhores e o melhor tempo. Ou seja, o que é que isto acontece? Quer dizer que eu no verão tenho aqui uma excelente produção em comparação com o meu consumo, portanto são quase iguais aqui nos meses mais quentes, mas no inverno há aqui um grande desfazamento. Olha o que é que isto produz. Produz este segundo gráfico, é qual a percentagem que eu vou buscar ao meu sistema solar fotovoltaico. Portanto, no inverno, nos meses mais frios, por exemplo, aqui em dezembro de 2022, eu só fui buscar 19% do meu consumo ao sistema fotovoltaico. Ou seja, os outros 81% tive que ir buscar à rede e tive que os pagar. Portanto, de inverno realmente estes números não são famosos, mas de verão vamos ver que temos aqui percentagens de autoconsumo a rondar os 80%, o que é muito, muito bom. Vou pagar muito pouco da minha conta de eletricidade e é o objetivo destes sistemas solares fotovoltaicos. Infelizmente, no inverno, o quadro não é assim tão bom. Então agora vamos lá fazer aqui as contas do dinheirinho, que é o que nos interessa, saber quanto é que estamos a poupar ao longo do ano e se isto está ou não a valer a pena. Portanto, em primeiro lugar, o que é que temos aqui? Temos toda a produção de autoconsumo, ou seja, pegar aqui em toda a energia que eu utilizei do meu sistema solar fotovoltaico ao longo do ano e dá um total de 4144 kWh. Portanto, esta é a energia utilizada a partir dos painéis solares, a que eu efetivamente utilizei na minha casa, vinda do meu sistema. Depois, utilizei aqui um valor de 22 cêntimos por quilowatt, portanto este valor parece um pouco elevado, mas já tem as taxas, as taxinhas, os impostos. Este valor pode ser mais ou menos 2 cêntimos, mas de facto a eletricidade, depois de colocarmos todos os impostos, fica cara, e este foi o valor que eu utilizei aqui para este estudo. Portanto, multiplicando um pelo outro, temos aqui uma poupança anual de 912 euros por ano. Este sistema custou, isto é o preço-chave na mão, portanto instalado, impostos, tudo pronto a funcionar, custou 8.160 euros. Ora, o que é que isto dá aqui a nível de rentabilidade? Dá-nos 11% de rentabilidade ao ano, o que
é fantástico para muitos tipos de investimento. Na energia solar vamos ver que, nos sistemas fotovoltaicos, vamos ver que existem melhores possibilidades. E o retorno de investimento ao cabo de 8,9 anos, ou seja, eu invisto 8.160 euros, tenho que esperar praticamente 9 anos para ter o meu sistema pago e então a partir daí, digamos, começar a ganhar dinheiro. Este número, 9 anos, é um número que é muito comum nos sistemas híbridos, ou seja, os sistemas híbridos demoram sempre mais tempo a serem pagos, porque a bateria é cara e encarece todo o sistema e primeiro que tiremos rentabilidade desse acréscimo de custo, vai demorar mais anos, por isso é que se calhar num sistema simples e sem bateria, este valor pode rondar ali os 5, 6, 7 anos e num sistema com bateria é sempre valores superiores. Depois fiz aqui um pequeno estudo sobre o que é que acontecia se tivéssemos aqui a venda de excedentes. Esta casa não tem um contrato de venda de excedentes, mas se tivesse, quanto é que isto melhorava aqui o panorama, digamos assim, ao longo do ano. Portanto, eu fui buscar aqui toda a energia que eu injetei na rede ao longo do ano, portanto, somei esta coluna toda, dá os tais 685 kWh e apliquei-lhe aqui um preço de venda à rede elétrica de 8 cêntimos. Ora, o que é que isto dá? Dá 55 euros por ano e se fizermos outra vez estas contas, vamos ter uma rentabilidade de 12% e um retorno de investimento de 8,4 anos. Ou seja, recuperamos aqui meio ano, digamos assim, para pagar o nosso investimento. Não é fantástico, obviamente, não é isto que vai fazer ser um bom negócio ou não, mas 55 euros por ano é melhor do que 0 euros por ano, portanto é sempre uma possibilidade a explorar esta venda de excedentes. Agora, a segunda simulação é o mesmo sistema, mas com os apoios do Estado, neste caso o apoio aos edifícios mais sustentáveis. Portanto, toda esta primeira parte é toda igual, portanto, produzimos o mesmo, consumimos o mesmo, isto não depende nada dos apoios do Estado, são dados reais da instalação, isto aqui mantém-se tudo, o que interessa é aqui a parte dos dados financeiros, como é que isto correu a nível económico e a nível de pilim. Portanto, a produção de fotovoltaicos para autoconsumo é exatamente a mesma, continuei a consumir na minha casa ao longo do ano 4.144 kWh provenientes do meu sistema solar fotovoltaico. O preço da energia continua a ser os 22 cêntimos por kWh e a poupança anual 912 euros. Portanto, isto mantém-se tudo. O que é que muda? É o investimento. O investimento seria 8.160 euros. De acordo com a nova fase do edifícios mais sustentáveis, tenho direito a 3.000 euros de redução no custo do meu sistema, portanto vou só pagar 5.160 euros. Isto melhora muitíssimo aqui a minha rentabilidade e o meu período de retorno do investimento. Passa a ser 18% e um retorno de investimento ao fim de 5,7 anos. Portanto, recuperamos mais de 3 anos, aceleramos mais de 3 anos o retorno do nosso investimento. Portanto, este apoio do Estado faz toda a diferença. Como toda a gente já tinha esta sensação, não é? Se eu vou gastar 8.000 e recebo 3.000 do Estado, isto faz muita, muita diferença. E aqui estão as contas. Portanto, em vez de 9 anos, vou demorar, chamemos-lhe 6 anos a pagar o meu sistema. Depois, se voltarmos a fazer aqui esta questão da venda de excedentes, volta a melhorar mais um pouco e ganhamos aqui um pouco mais de rentabilidade. Agora, depois fiz aqui uma simulação, que isto, como digo, não faça de uma simulação, que é, ok, eu tenho um sistema que no inverno, por exemplo, não está a produzir o suficiente para fazer face ao meu consumo. Então, e o que é que aconteceria se eu instalasse aqui mais 1.000 watts de painéis? Ora, eu fiz aqui umas contas aproximadas, obviamente, isto nunca é muito certo porque temos que fazer aqui algumas aproximações, mas aqui a potência dos painéis passa para 5.000 watts. 5.000 watts, estamos a falar de mais 25% de potência, portanto a produção aqui aumentei a 25% e nem toda esta produção fotovoltaica que eu acrescentei ao meu sistema vai ser utilizada sob a forma de autoconsumo. Haverão certas alturas em que, por exemplo, no verão, tenho muita produção solar, a bateria está cheia, parte deste acréscimo de potência do meu sistema vai ser para injetar energia na rede. E aqui é que eu tive de fazer aqui uma aproximação, uma questão de sensibilidade. Eu disse que metade da produção que eu aumentei vai para autoconsumo e a outra metade vai ser para injetar na rede. E vamos ver o que é que dá estes dados. Ora bem, obviamente aqui durante o verão, a nossa produção, que antes andava aqui junto com o consumo, agora vai ser maior, não é? Temos aqui um acréscimo de 25% na produção e também aqui as nossas percentagens também subiram, ou seja, a percentagem de energia que nós vamos buscar ao nosso sistema solar fotovoltaico ao longo do ano, toda ela subiu. Ora, o que é que nós vamos ver aqui? Portanto, aqui a nossa produção subiu, antigamente era 4.100 e tal, agora está nos 4.600, este valor mantém-se e em vez dos 912 euros por ano, vamos poupar na conta da eletricidade 1.025. Mas agora o nosso investimento total, temos que acrescentar aqui qualquer coisa para instalar os tais 1.000 watts de painéis.
Eu considerei aqui o valor de 1000 euros, poderia ter posto mais um pouco, menos um pouco, se formos nós a fazer o trabalho provavelmente será muito menos, mas pronto, 1000 euros pareceu-me um valor equilibrado para chamar uma pessoa à nossa casa e fazer este trabalho. Portanto, em vez dos 8.160, passámos a 9.160. E o que é que nós vemos aqui é que, na verdade, não ganhámos nada com o assunto. A rentabilidade mantém-se nos 11% e o retorno de investimento mantém-se aqui à volta dos 9 anos. Portanto, aqui não fomos buscar grandes melhorias. Na venda de excedentes, obviamente temos mais venda de excedentes. Antes tínhamos 600 e tal kWh, agora temos 1.300. Continuamos a vender a 8 cêntimos, mas isto dá uma poupança anual de 110 euros. E aqui sim já vai haver uma melhoria mais pronunciada, de 8,9 anos para 8,1 anos. Portanto, agora que vimos os dados e o desempenho deste sistema e, digamos assim, dos 3 cenários, portanto, o primeiro cenário é num sistema, o sistema original, digamos assim, o investimento que foi feito e a rentabilidade que ele está a ter na realidade, e vimos um sistema que demora cerca de 9 anos a ser pago e dá uma poupança de 912 euros por ano de eletricidade. Depois vimos, e isto aqui não é surpresa para ninguém, que o mesmo sistema, se recorresse ao apoio do Estado dos edifícios mais sustentáveis e fosse buscar o apoio de 3.000 euros, que é, digamos assim, o valor máximo para estes sistemas, vamos ver que tem uma melhoria brutal na nossa rentabilidade e uma recuperação muito mais rápida do investimento. Em vez de gastarmos 8.000 e poucos euros no sistema, gastamos 5.000 e poucos e isto faz toda a diferença. Em vez de 9 anos, pagamos o sistema em 6 anos e isto, obviamente, não é preciso pensar muito. O sistema, os apoios do Estado são ótimos e devemos sempre ir atrás deles, sempre que seja possível. E por fim, fizemos também um ensaio sobre o que é que aconteceria se tivéssemos colocado mais 1000 watts de painéis. Como eu expliquei, isto são contas aproximadas e houve aqui algumas considerações que eu fiz que podem ou não ser, podem ser mais ou menos reais, obviamente, mas de facto o que aconteceu foi que não foi assim uma grande melhoria no sistema pelo facto de instalarmos mais 1000 watts de painéis, melhorava um pouco na venda de excedentes. Falando da venda de excedentes, dependendo dos sistemas, mas principalmente nos sistemas simples, em que naturalmente, como não temos bateria, sempre que a nossa produção é elevada, estamos a injetar na rede. Nos sistemas simples, a venda de excedentes é algo que devemos sempre prestar muita atenção e muito provavelmente vale a pena para recuperarmos mais rápido o nosso investimento. No caso de termos um sistema com baterias, como vimos neste caso deste sistema, a nossa injeção na rede é relativamente baixa e, portanto, o que vamos buscar à venda de excedentes também é um pouco menor. Mas, de qualquer forma, é uma ajuda, é sempre uma ajuda para pagarmos o nosso investimento. Se são 50 euros por ano, se são 100 euros por ano ou se são 150, ao fim de 10 anos é dinheiro. Portanto, vale sempre a pena estudarmos essa possibilidade e, na minha opinião, termos acesso à venda de excedentes para recuperarmos melhor o nosso investimento. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem sugestões para próximos vídeos, metam aí nos comentários. Se tiverem dúvidas, quiserem dar uma força, ponham aí nos comentários. É sempre bom ouvir a vossa opinião. E já sabem, se quiserem aprender sobre energia solar fotovoltaica, vão a cursos.solarportugal.pt. Pessoal, obrigado. Até ao próximo vídeo. Tchau.